Stranger Things não acabou, e se você acha que acabou, parabéns, você caiu exatamente onde a Netflix queria. Antes que venham com, ah lá, mais um maluco das teorias. Calma, isso aqui não é desespero de um fã em luto, isso aqui é leitura de texto, e Stranger Things, gostem ou não, sempre foi uma série sobre camadas, símbolos e mentira narrativa. Vem comigo, eu sou Brian Ismânio e seja muito bem-vindo ao Conformity Gate, quer dizer, ao canal Geekzando. Nos últimos dias, muita gente correu pra dizer: ah, acabou, aceita, ah, é só furo de roteiro, ah, vocês estão em negação. Engraçado, né? Porque negação é fingir que uma série que passou 4 temporadas dizendo que nada é o que parece, simplesmente resolveu terminar de forma preguiçosa e incoerente do nada. Vamos ser sinceros, Stranger Things nunca foi sobre um monstro, nunca foi sobre nostalgia, sempre foi sobre controle, percepção e manipulação da realidade. E aí, magicamente, no final, personagens repetem o tempo todo que nada é real, a estética muda abruptamente, as cores gritam simbolismo, o Lucas olha pra câmera, o mundo parece artificial, as emoções são estranhamente amortecidas e o roteiro começa a se contradizer como se estivesse errado de propósito. Mas claro, deve ser só incompetência, né? Ah, por favor, vocês realmente acreditam que os Duffer Brothers, que planejaram essa série por anos, esqueceram como escrever justo o episódio final? Resolveram entregar algo no nível fanfic apressada depois de transformar Stranger Things no maior fenômeno da Netflix? Não, o que vocês chamam de final ruim, eu chamo de final falso. E não, isso não seria a Netflix admitindo o erro, isso seria a Netflix fazendo o experimento narrativo mais ousado da história do streaming. Vamos falar do óbvio que o mundo finge não ver. Laranja por todos os lados, prisão, conformidade, controle, personagens vestidos como se fossem parte de um sistema. Hawks está irreconhecível, quase como um cenário feito. Repetições visuais estranhas demais para serem coincidência. Diálogos expositivos que são artificiais. Emoção diluída num momento que deveria ser devastador. Isso não é erro, isso é linguagem audiovisual. Ah, mas o porão mudou de cor. Mudou mesmo, assim como a realidade mudou. Ah, mas as poses são comuns. São comuns quando você quer que algo pareça normal demais. E vamos falar do principal. Stranger Things sempre brincou com a ideia de espetáculo. Plateia, observador. A quebra da quarta parede não surge do nada. Ela surge quando o personagem percebe que está sendo observado. O Conformity Gate não é teoria maluca, é conceito. É a ideia de que os personagens aceitaram uma realidade falsa, porque era mais confortável do que enfrentar a verdade. E sabe quem mais fez o mesmo? O público. Ah, mas não teria marketing. Claro que teria, ele tá acontecendo agora, de graça aqui, com os fãs discutindo, brigando, criando conteúdo, mantendo a série viva. Ah, mas quem pagou ali o cinema, né, pra ver o final? Pagou pra ver um ato da narrativa, ninguém prometeu que era o final de verdade. Só que era o final exibido, enfim. Stranger Things não está pedindo pra você aceitar, está pedindo pra você questionar. E a maior prova disso, esse final não fecha, não resolve, não satisfaz e não parece um adeus de forma alguma, parece uma interrupção. Então, não acho que acabou, eu acho que estamos exatamente onde a série queria que estivéssemos, divididos entre aceitar o que vimos ou desconfiar do que nos foi mostrado. E se não tiver o final verdadeiro, ótimo, ainda assim, essa leitura é mais interessante do que aceitar que uma das maiores séries da história terminou por cansaço. Porque Stranger Things sempre foi sobre isso, não se conformar com a primeira versão da realidade. E se no fim de tudo isso for só uma grande mentira narrativa, então parabéns, você acabou de atravessar o Conformity Gate. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E se nada do que eu acabei de falar fosse verdade? Porque, perceba uma coisa, eu não te mostrei provas, eu te mostrei conexões. Eu peguei elementos soltos, símbolos, coincidências visuais, falas ambíguas. Eu organizei tudo de um jeito que faz sentido. Não porque é verdade, mas porque narrativa convence. E Stranger Things sempre falou sobre controle da mente, mas talvez o experimento não esteja só em Hawks. Talvez esteja aqui.
Stranger Things tem o pior final de uma série dos últimos tempos. Eu não me lembro de um desastre desse nível desde Game of Thrones. E isso é só minha opinião? Não. É o veredito coletivo dos fãs estampado nessa avalanche de teorias desesperadas que surgiram nos últimos dias. Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou Bryce Money e seja bem-vindo ao Conformity Gate, quer dizer, ao canal Geekizando. Fala galera, beleza? Na verdade, parece que não. Nos últimos dias a internet virou um manicômio coletivo, todo mundo viu a Joyce de repente. Uma enxurrada de teorias começaram a pipocar. Porque o que a gente viu não foi o final verdadeiro. Ah, porque os personagens ficam dizendo que nada é real. O Lucas olha diretamente pra câmera, ele quebra a quarta parede. Ah, por que todo mundo tá ali de roupa laranja, igual prisão? Eles estão aprisionados na mente do Vecna. Gente, para. Pelo amor de Deus, não. Não, sério, que o final foi tão ruim assim a ponto de vocês começarem a procurar pelo em ovo? Tá bom, eu até admito que é um ovo dos bens peludos mesmo, porque puta que pariu, Duffy Brothers, quantos furos de roteiro, hein? Mas é sério, vocês acharam tão intragável assim que preferiram inventar um final alternativo coletivo? E eu sei, seria muito foda se tudo isso que vocês falassem assim fosse de verdade, mas eu sinto muito em informar, não vai acontecer. Se isso acontecesse, seria basicamente a Netflix admitindo que todos os episódios do Volume 2 foram um comercial, e o último episódio exibido no cinema, meu Deus, seria simplesmente o maior trailer da história da humanidade. Agora, imagine um tsunami de processos de gente que pagou o ingresso para assistir ao final, que na verdade não era um final nenhum. O que vocês estão passando tem nome, gente, e é o luto. E vocês estão claramente na fase da negação. Eu sei, o final não foi perfeito, o final tem furos, muita coisa não faz sentido, mas sabe o que faz menos sentido ainda? Depois de tudo isso, lançar episódios em feriado, passar o final ali no cinema no dia 31, último dia do ano, sem marketing nenhum, de repente soltar o final verdadeiro escondido ali no streaming. Ah, mas não precisa de marketing, os fãs fazem isso. Não fazem. A maioria do público não acompanha a teoria, não vive em thread do Instagram e não tem tempo para conspirar como se estivesse decifrando ali o código da Vinci. A Netflix conseguiu exatamente o marketing que queria, manter a série sendo falada mesmo depois de acabar. É o famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas agora já deu. Chegou a hora de aceitar. O final foi aquele, gostando ou não, é isso. Tá tudo bem odiar, tá tudo bem ter gostado, tá tudo bem teorizar, mas eu me senti no dever de vir aqui limpar a escama dos seus olhos e dizer a verdade. Não existe final falso, existe final ruim, existe furo de roteiro e existe uma trama que, por mais bem amarrada que já foi no passado, não sustenta esse tipo de genialidade oculta que vocês estão tentando enxergar agora. Os Duffer Brothers não são capazes desse xadrez 4D que vocês imaginam. Vamos aos sinais. O laranja das roupas é uma das cores de Hawkins, né? O laranja. Eles não usaram verde porque o gramado já era verde. Foi uma escolha ali de paleta de cor, não mensagem subliminar. Mulheres de cabelo curto, símbolo de resistência feminina nos anos 90, estilo We Can Do It, não é um código secreto. O Mike não tá usando o óculos do Harry e todo mundo tá posado igual o Henry, chocante. É uma pose muito comum, universal e genérica pra caralho. Coincidência existe. Ah, mas o Purum tava azul e agora tá amarelo. A casa foi atacada por Demogorgons, precisou de uma reforma, trocar tinta, existe. E o resto? Furo de roteiro. Aceitem. Esse foi o fim, acabou. Vai ter spin-off, vai ter coisa dessa série no universo dela até a última gota. Mas o final verdadeiro não existe. Existe sim uma história completamente diferente do fim da quarta temporada que nunca vamos ver. Corte da Netflix, escolha criativa, cansaço, nunca saberemos. Dia 12 vai sair o documentário dos bastidores e até lá se conformem. O final foi esse. E por mais que eu tenha me emocionado, foi fraco. Poucas séries conseguem o final digno da própria obra. E Stranger Things é só mais uma que falhou. Vamos nos apegar aos personagens que vão viver pra sempre no nosso imaginário. E a jornada, que foi ótima, apesar de uma última temporada capenga. Aceitem o que nos foi dado. Sigam com suas vidas, porque eles definitivamente já seguiram com as deles. Eu entendo, é difícil aceitar que uma série que a gente ama tanto simplesmente não entregou. Então a gente cria sentido onde não tem. A gente transforma erro em símbolo, furo de roteiro em mensagem subliminar, coincidência em conspiração e funciona. Funciona muito bem, porque ideias bem contadas convencem. E agora vem a parte importante. Tudo que você acabou de ouvir foram duas versões opostas da mesma história. Na primeira eu te conduzi a desconfiar, na segunda eu te conduzi a aceitar. Eu usei as mesmas cenas, os mesmos diálogos, os mesmos sinais. E se eu conseguir te convencer por alguns minutos de qualquer um dos lados, então você entendeu o ponto. Não é sobre Stranger Things, não é sobre o final ruim, não é sobre um final falso, é sobre como ideias são construídas e como a gente aceita versões prontas da realidade quando elas confortam o que a gente já quer acreditar. O Conformity Gate não é um episódio, é um conceito.
É o momento em que você para de questionar e escolhe uma narrativa porque ela é a mais fácil de engolir. Então agora eu te pergunto, qual versão você preferiu? A que te deu esperança ou a que te deu um ponto final? Porque no fim das contas, as duas dizem mais sobre você do que sobre a série. E lembre-se, quando duas ideias opostas parecem igualmente convincentes, talvez o verdadeiro experimento não esteja na tela. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me.